meus queridos! Hoje eu venho trazer para vocês mais um testemunho que eu ainda não tinha contado aqui no canal, os livramentos que eu vivi quando eu ainda estava no mundo. Eu venho, para quem não sabe, eu venho de uma vida, infelizmente eu entrei na homossexualidade. E isso, quando eu estava no mundo, eu vivia em festas, eu gostava muito de festas. E eu ia para essas festas LGBTs. E o povo chama LGBTs de lésbicas, bissexuais, gays e travestis e etc. Transsexuais, essas pessoas. Por isso que é LGBT. E eu ia para essas festas que tinha todo esse tipo de pessoas. Gostava muito de ir para essas festas, ia para boates, era sócia de boates, gays, discoteca, né, como diz aqui em Portugal, como festas de interior que a gente alugava chácaras e ia para essas festas. Teve uma festa que a gente foi no interior de Goiás, era só uma noite, a gente alugou uma chácara por uma noite pra gente se divertir, fazer a festa lá, no caso. E quando chegou lá, a gente esperava encontrar só pessoas conhecidas, porque a gente que tinha patrocinado a festa. Eu sabia todas as pessoas que sempre estavam nas nossas festas. E nunca ia pessoa diferente, sempre ia as mesmas pessoas. Eu sabia que talvez ia um ou outro, mas não muitas pessoas. E nessa festa chegou muitas pessoas diferentes. Pessoas maloqueiras, drogados, eram pessoas assim que a gente não esperava que ia estar lá. E a gente pensou, como que a gente vai fazer? Não tinha segurança na porta, porque ninguém tinha alugado segurança. Não tinha nada pra gente fazer em relação a isso, em relação a essas pessoas. A gente não podia expulsar elas de lá, porque senão ia dar confusão. Então a gente deixou elas lá e ficamos de olho, né? Aconteceu que, em um momento dessa festa, eu saí pra comprar cigarro com um amigo meu, que não era gay, mas ele tava ali por causa que o sobrinho dele era gay e ele gostava de ir nas festas que o sobrinho ia, por conta que ele sempre gostava de proteger o sobrinho, né? E se divertir também. E a gente tava nessa festa e eu era muito amiga desse menino, nossa, muito mesmo. Ele era como meu irmão. Aconteceu que nessa festa aconteceu um tiroteio, quando a gente foi comprar cigarro. A gente saiu para comprar cigarro e quando a gente estava quase na porta para sair para comprar cigarro, e a gente só ouviu os tiros e eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que ia vir uma bala perdida. Ele foi mesmo um livramento de Deus. Ele esqueceu do sobrinho dele, segurou na minha mão e me puxou. E a gente saiu correndo lá daquela festa. Ele me puxando, eu não conseguia correr muito, mas ele me puxou, me levou para uma casa de construção e me deixou lá e falou, vou lá voltar e vou pegar meu sobrinho. Fica aqui, não sai daqui porque tá acontecendo alguma coisa ali. E a gente não sabia o que era, o que tinha acontecido. A gente só ouviu os tiros, viu as mesas voando, pessoas brigando, e eu simplesmente fiquei lá escondida, morrendo de medo do que estava acontecendo lá naquela festa. De repente, todo mundo saiu correndo da festa, motos saíram correndo, todo mundo ficou apavorado, o som parou. Eu tava na esquina olhando da casa que estava em construção. Esse momento na minha vida foi mesmo um livramento de Deus, porque poderia muito bem ter acontecido uma bala perdida ali e me pegado. Por quê? Eu tava na mesa de trás da confusão, porque eu vi, era uma mesa de drogados que estavam lá reunidos, bebendo, cheirando, fumando. E eles a gente nunca tinha visto na vida. Eles eram lá da região e de uma cidade diferente da nossa. A gente estava no interior. Só Deus mesmo para mim estar viva hoje, para não ter acontecido nada comigo, para não ter tido nada naquela noite. Porque muito bem, o meu amigo poderia ter pegado o sobrinho dele e saído correndo e deixado eu lá. Eu tava paralisada, gente. Eu fiquei com medo. Eu corri mais porque ele me puxou. Mas se não fosse Deus ali, a mão de Deus e a voz de Deus falando pra ele me puxar, eu talvez tinha ficado lá e a gente tava na mesa atrás. E graças a Deus que a gente tinha levantado na hora pensando em comprar cigarro. Porque senão a gente ia estar sentado lá naquela mesa, tava difícil de sair porque era uma mesa, a nossa mesa estava lotada, porque eu sempre conhecia muitas pessoas. Eu era sempre rodeada de amigos e a mesa estava muito lotada. Era uma mesinha daquelas de bar, daquelas de plástico, só que a gente tinha colocado muita gente ali e tava todo mundo enfiado na mesa, ia ser muito difícil sair. Todo mundo ali quando foi sair, foi difícil. E gente, nossa, só Deus mesmo assim pra mim tá viva hoje.
Eu não me orgulho nem um pouco da minha vida que eu levei quando eu tava no mundo. Eu não sinto felicidade de contar isso pra vocês, mas eu sinto felicidade de falar que Deus estava me protegendo a todo momento. Eu tenho muitas mais coisas pra contar de quando eu tava nessa vida, de quando aconteceu isso comigo. E eu vou deixar para outra ocasião, para não ficar muito longo esse vídeo. A pessoa tá nessa vida, que você orar por ela, porque minha mãe, gente, minha mãe orava muito por mim, minha mãe sempre orou muito por mim. E às vezes ela nem sabia onde que eu tava, porque ela não sabia onde eu morava. Eu não tinha contado, porque eu não queria que minha mãe fosse interromper a minha vida. E eu não tinha contado, e eu morava longe da minha mãe. Eu ia para festas, passava a semana inteira em festas, e minha mãe só orando por mim. A minha mãe só jejuando, minha mãe orando e pedindo para Deus para me sair daquela vida, porque se eu não saísse, gente, daquela vida, eu falo a verdade, ou eu estaria morta debaixo de 7 palmos de terra, ou eu teria entrado em caminhos piores do que eu entrei, gente. Porque as pessoas falam meio assim, você acusa a homossexualidade de levar as pessoas para as drogas. Eu falo para você, um abismo leva o outro. E é isso que acontece com as pessoas. Às vezes as pessoas entram na homossexualidade sem saber que é um pecado, sem saber que é errado. Às vezes as pessoas até sabem, mas ignora, deixa isso quieto, quer viver o prazer do momento e até vive. Mas aí depois vai passando o tempo, aquele prazer vai se tornando um vício e também vai se tornando uma dor, um vazio, uma culpa. Te afasta de quem você ama, de quem te ama de verdade, de quem vai estar sempre pro resto de sua vida importando com você, de pessoas que realmente valem a pena e não daquelas pessoas que são momentâneas. E aquele vício vai fazendo você, vai corroendo você por dentro, vai fazendo você ficar cada vez mais triste. Mas você não percebe, porque na hora que você tá lá fazendo as coisas, você tá lá vivendo os momentos que são bons, realmente. O pecado, ele não é ruim, gente. Eu falo pra vocês, se eu vivi algum momento ruim na vida da homossexualidade, foi os momentos que eu tava sozinha. Porque quando eu tava perto dessas pessoas, quando eu tava vivendo nos prazeres, eu tava sentindo prazer, eu tava sendo feliz, entre aspas, né? Não era uma felicidade. Eu sabia muito bem que aquilo não era felicidade. Eu vou só colocar mais um pontinho aqui que eu não ia colocar nesse vídeo, mas eu vou falar pra vocês, porque eu quero abrir o meu coração pra você que também tá vivendo isso, ver que isso não é vida. Você tem que sair dessa o mais rápido possível. Gente, eu tinha tudo e eu saí, eu larguei, por amor de Deus, porque eu sabia que isso não ia me levar a nada, porque eu sabia que Deus, ele nunca ia aprovar isso. Eu queria a aprovação de Deus, porque eu sabia que o único caminho que existia era Deus. E o que acontecia? Quando eu tava longe das pessoas, sozinha, eu olhava eu no espelho. Eu sentia mesmo Deus falando isso comigo, como se fosse um pai, né? Deus, ele é um pai. E eu sentia Deus falando isso comigo e eu começava a chorar. Mas era um choro, gente, que não era choro de, coisa boba, não, gente. De verdade, eu sentia na minha alma Deus me chamando. Deus falando comigo o que tinha acontecido comigo. E naquele momento que eu me olhava no espelho, gente, não era porque eu tava bonita, não. Eu me olhava no espelho, apesar que eu nunca andava mal arrumada, jamais. Eu tinha vontade de tirar os cílios postiços, eu tirava. Eu tinha vontade de tirar o batom que eu tava, eu tirava. Eu usava aplique no cabelo e eu tirava também. E quando eu tava sem nada daqueles artifícios, Deus ainda falava comigo, você é tão linda, o que tá acontecendo com você? E eu ficava triste, triste, triste. E falava com Deus. Olhando pro espelho, eu falava, oh Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não consigo. Eu falava, eu quero ficar nessa vida. Eu sei que é errado, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Por que o Senhor não aceita isso? Falei muitas vezes com Deus isso. Só que Deus se calava. E Deus se afastava quando eu falava essas coisas. Deus se afastava de mim. E era só eu falar isso, ele se afastava. E o peso na consciência que eu tinha acabava. Acabava naquele momento. Gente, sério, não foi fácil eu voltar para a presença de Deus. Quando eu fui entrar na presença de Deus de novo, eu abri o coração. Mas não foi totalmente eu, gente. Foi o Espírito Santo mesmo que me moveu, que me incentivou, que me levou a fazer a escolha. Porque se fosse eu, gente, eu falo para vocês, a carne da gente, o nosso espírito é forte, mas a carne é fraca.
E a minha carne, gente, só desejava viver naquela vida e afundar cada vez mais. Eu vim para Portugal e nada mudou. Eu fiquei do mesmo jeito e até pior. Eu piorei muito aqui em Portugal. Eu arrependo tanto, gente, tanto. Se eu pudesse voltar atrás, eu jogava o meu passado no lixo. No lixo. E fazia tudo diferente. Eu me arrependo muito de não ter feito as coisas diferentes. Se eu tivesse continuado na presença de Deus, se eu tivesse continuado buscando a Deus, mesmo quando eu não sentia a Deus mais, aí que eu deveria ter intensificado a minha busca. Mas o problema é que quando as pessoas pensam que não tá sentindo nada, tem que sair da presença de Deus. Não. Quando você não sentir nada, você busca a Deus. Quando você não sentir a presença de Deus, busca Ele, porque é isso que Ele tá esperando de você. Porque se você sair da presença de Deus pensando que isso vai melhorar alguma coisa, isso não vai melhorar. Isso vai piorar a sua vida cada vez mais. Foi o que aconteceu com a minha. A gente sai da presença de Deus e a gente fica vulnerável. E foi o que aconteceu comigo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que vai ter mais vídeos parecidos com esse. Conselhos para você que está querendo sair dessa vida. E conselhos para você também, que já é cristão, mas que quer saber como evangelizar uma pessoa que é homossexual. Então é isso. Que Deus abençoe. Eu desejo tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe suas vidas.